Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional. Nós estamos acompanhando por esse livro do Warren Wiersbe, Palavras para Hoje, Antigo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Hoje nós vamos ler o dia 50, olha que legal. Gente, a sensação de que a gente começou ontem, né? E nós já estamos na metade. Vocês acreditam? Meu Deus, já foram 50 dias desse devocional. É chocante, não é? Bora lá? Eu fico impactada com essas coisas. Como o tempo é. Já foram 50 dias de devocional desse aqui. Meu Deus. 50, Amanda, você acredita? Gente, 50, né? Quem tá aqui desde o dia 1 desse aqui? Que bênção do Senhor. Vamos lá, vamos começar? Palavras para hoje, dia 50, Antigo Testamento. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Não podemos ficar parados na vida cristã, porque se assim for, logo começaremos a andar para trás e a perder terreno. A melhor maneira de evitar esse perigo é estar em movimento constante em direção à maturidade espiritual. Hebreus 6:1. Deus quer que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Pedro 3:18. Se temos hábitos saudáveis, maturidade física é automática. A maturidade social é aprendida aos poucos, mas a maturidade espiritual exige disciplina, devoção, sacrifício e serviço. Considere essas possibilidades. Podemos continuar a ser bebês espirituais. O desmame é uma experiência crítica para as crianças porque elas pensam que foram rejeitadas por uma mãe que não as ama mais. Elas não sabem que o desmame é uma prova de que a mãe realmente as ama e quer propiciá-las uma liberdade de crescer. As crianças acham que ser dependente da mãe é uma situação confortável e segura e não querem perdê-la, mas perdê-la é essencial para encontrarem a liberdade e as oportunidades para amadurecerem. Isso exige humildade, submissão e obediência por parte da criança. Caso contrário, a mãe terá de conviver com um filho mimado, egoísta, desobediente e exigente. O mesmo ocorre na vida espiritual. O Senhor nos desmama carinhosamente das coisas temporárias da infância que nos fascinam. 1 Coríntios 13:11. E nos oferece alimento sólido no lugar do leite. Hebreus 5:12-14. Podemos fingir ser maduros. Significa manter aparência e nos interessar por assuntos de adulto, sobre o qual não sabemos nada. Levamos uma volumosa Bíblia de estudo à igreja, mas não abrimos durante a semana inteira. Assistimos várias palestras e guardamos anotações em uma gaveta, sem nunca aplicá-las à nossa vida. Aceitamos as oportunidades de servir que vão além das nossas possibilidades, mas, com o tempo, nossa contribuição passa a ser zero. A semelhança da igreja de Sardes, temos um nome no livro da vida, mas estamos mortos. Apocalipse 3:1-6. G. Campbell Morgan dava isso o nome de reputação sem verdade. E Jesus chamou de hipocrisia. Porém, os disfarces acabam um dia e as máscaras caem. Descobrimos então que não fomos semelhantes à criança.
fomos infantis, a nossa suposta humildade exala, na verdade, orgulho. As crianças que fingem ser adultas são grotescas, não fofinhas, e ninguém as leva a sério. Podemos pagar o preço de começar a amadurecer. A maturidade espiritual não é um destino, é uma jornada, e essa só terminará quando nos encontrarmos com Jesus. Então uma nova jornada terá início. As pessoas maduras se conhecem, se aceitam, se aperfeiçoam e se entregam ao Senhor para servir aos outros. Sabem que podem fazer onde se encaixam e não se esforçam para ter autoridade e visibilidade. Apenas confiam que Deus as ajudará a realizar bem a obra que lhes cabe para a glória do Senhor Jesus. Há mais mistérios prejudicados pelo orgulho do que por qualquer outro pecado. O orgulho nos rouba, mas a humildade nos torna receptivo e nos recompensa com crescimento espiritual que nem sempre conseguimos detectar. Li a respeito de um membro de um conselho que quase sempre se opunha à ideia da mudança, dizendo: se eu agir assim, poderei tropeçar, e a Bíblia condena isso. Finalmente o pastor replicou: sugiro que você cresça e aprenda a andar, para que não tropece tanto. Um coração orgulhoso, de olhos arrogantes, podem causar muito estrago. Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro 5,5. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Deus concede a sua graça. Você conhece uma pessoa soberba? Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Vocês sabiam que o soberbo, ele é um imaturo? Nossa, ele é um imaturo. As pessoas é tão interessante observar o soberbo, né? Ele tá tão cheio de si que não cabe dentro dele a oportunidade de Cristo entrar, do Espírito Santo preencher, dele ter um derramar de sabedoria dentro dele. Deixa eu te explicar uma coisa nessa manhã. Você precisa entender isso. Você precisa entender que Deus resiste aos soberbos. Tem gente que olha para mim e fala: eu não acredito que você fez isso, eu não acredito que você perdoou tal pessoa, eu não acredito que você teve esse comportamento. Nossa, Poliana, você não é desse mundo. Eu já escutei muito isso. Mas sabe o que eu penso? Eu penso sempre nessa frase: Deus resiste aos soberbos. E quando uma pessoa me ofende, quando uma pessoa ela quer sobrepor a mim, ou quando essa pessoa quer me expor, quando ela quer fazer algo, qualquer coisa contra mim, eu sempre penso: isso é sobre ela e não sobre mim. Isso é sobre o coração dela, isso é sobre a vida dela, isso é sobre as circunstâncias dela, porque quanto a mim, eu quero me encher da presença. Eu quero me encher da palavra. Olha, a nossa reputação nem é nossa, ela é de Cristo. A nossa vida nem é nossa, é de Cristo. O nosso contexto nem é nosso, é de Cristo. Eu e você precisamos começar a pensar sobre isso. A gente se preocupa tanto com a nossa reputação, a gente se preocupa tanto com fazer um bom papel que a gente se esquece que quem é o dono da nossa reputação é o próprio Cristo. Deus resiste aos soberbos. Sabe, o início desse texto, ele diz assim: o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. É interessante, porque a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa orgulhosa, isso significa, sabe o quê? Que isso está dentro de você, como você vê a vida. Não é que a vida é assim. Então, tudo vai girar em torno disso. Ah, meu filho, isso aí não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho tá você ir lá para a cruz. Deixa eu te explicar, vai chegar uma vida, vai chegar um momento na sua vida em que não tem jeito. Como Deus resiste aos soberbos, você vai ter que endurecer
Você vai ter que abaixar a sua cerviz. Endurecer não, abaixar. Você vai ter que se quebrar todinho. Sabe por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste àquele que se acha o mais crente, o mais gospel, o mais intocável. Ninguém é intocável, tá? Exatamente. Tem gente que é a dona da razão, tem gente que tem respostinha para tudo, tem gente que quer ser o mais gospel de todos os gospels. Uma pessoa tava fazendo um negócio muito estranho. E uma outra pessoa me perguntou assim, já que você é amiga dessa pessoa, você vai falar alguma coisa? Eu falo, não, ela é adulta. A gente não manda em adulto. A gente não dá diquinha para adulto. Se o meu comportamento não servir para inspirar essa pessoa a ser diferente, a fazer diferente, a ir diferente, nada mais vai convencê-la. Eu não vou ficar dando diquinha para adulto. Eu não vou ficar dando conselhozinho para adulto. Sabe por quê? Porque um dia Jesus me achou. Em todo o meu ápice de soberba, em todo o meu ápice de altivez, ele me achou. E quando Jesus nos acha, ele nos acha para nos levar para a cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O sumo sacerdote me encontrou. E da mesma forma que ele me encontrou, ele pode encontrar essa pessoa e não sou eu que vou obrigar essa pessoa a ir. As pessoas não querem. Elas não querem, elas são adultas. Ninguém manda em adulto não, gente. Então eu e você precisamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Faz parte de amar as pessoas. Faz parte de amar, faz parte de querer as pessoas, respeitá-las, sabia? Se você é uma pessoa humilde o suficiente para amar a Deus, você é uma pessoa humilde o suficiente para amar as pessoas. A Anne escreveu assim, essa aumentou o povo. É verdade, eu comecei falando aqui mesmo, eu falei 6 meses para uma pessoa. Imagina se eu tivesse parado os primeiros 6 meses. Nós já temos 3 anos e meio de devocional. 3 anos. O quantas pessoas foram acrescentadas? O quantas pessoas chegaram? Mas sabe por que essas pessoas chegaram? Não foi por causa da minha altivez. Foi por causa do tamanho da minha humildade. Quanto mais pessoas são acrescentadas para o meu clã, que eu fico brincando, mais o Senhor me torna humilde, mais o Senhor me quebra, mais o Senhor me leva para a tenda do encontro para dizer, Poliana, não é assim. Não são números, são pessoas, são vidas, são histórias, são contextos. São pessoas que precisam da minha mão e da minha misericórdia. Não é assim. Não é assim. Eu tive um congresso na minha igreja esse final de semana, a quantidade de visitantes que foram lá porque escutaram o meu chamado, para mim foi impactante, uma única pessoa levar aquela quantidade de gente, escutar as pessoas ouvindo Deus por causa do meu chamado, mas isso tudo só retrata o tamanho da minha humildade. Quando eu reuni, teve um dia que eu reuni todo mundo que estava lá, eu olhei e falei assim, Senhor, eu quero honrar essas pessoas, eu quero presentear essas pessoas, eu quero amar essas pessoas, porque elas vieram aqui receber de ti, mas elas vieram aqui por causa do meu chamado. E ninguém vai para um lugar por causa do chamado de alguém se ele não vê Deus, se ele não vê a presença do Pai. O quanto essas pessoas experimentaram da sua presença só porque ouviram o meu chamado. Quanto mais pessoas são acrescentadas, mais humilde a gente precisa ser. Tem gente que só tem aquela gente para amar, o marido e os filhos. E mesmo assim tem destruído a sua casa. Tem gente que só tem o pai e a mãe. Tem gente que só tem quem? Os avós. E mesmo assim tem destruído a sua casa. Eu, quando fui estudar uma matéria chamada Sucessões
Na faculdade, eu sou advogada hoje, há muito tempo, na verdade. Eu fiquei muito impactada. Sucessões fala da morte de alguém. É assim, é mais ou menos assim. Se a pessoa é casada, o herdeiro é o marido ou a esposa. E se tem filhos, o herdeiro, eles têm que dividir a herança entre o marido, a esposa e os filhos, beleza? Se não tem filhos, não tem marido, os herdeiros sobe um, são os pais. Se não tem pai vivo, nem filho, nem marido, os herdeiros, quem são os herdeiros? Tem os avós, tem os irmãos, depois tem os tios, depois tem os primos, depois tem sobrinho. Assim, eu não tô falando a ordem certa, não tô falando o que vem. Aí vem tio, aí vem sobrinho, aí vem primo. E se não tem nada, pole, nada, nem tio, nem sobrinho, nem pai, nem mãe, nem filho, nada. Nem vô, nem bisavô, nem vó, nem bisavó, nada. O dinheiro fica pro Estado. A fortuna fica pro Estado. Tudo que a pessoa levou uma vida para construir fica pro Estado. E você sabe o que mais é triste disso tudo? Mais triste é que tem muita gente assim. Não acho vocês que o Estado não fica com dinheiro de pouca gente, não. Ele fica com a herança de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque aquela pessoa não tem nada. Então vamos supor que eu tenha R$1 milhão de herança, ok? E hoje, né, se houver a minha partida rápida, a minha herdeira é minha mãe e o meu pai. Porque eu não tenho nem filhos nem marido, ok? Concordam? E aí, se eu quiser entregar para outras pessoas a minha herança, eu posso? Eu posso. Eu posso escrever, eu posso dispor, eu posso deixar um testamento da metade da minha herança. A gente estava brincando aqui que eu tenho R$1 milhão, supondo. Amém? Receba. Então ficaria 500 mil para dividir entre os meus pais e 500 mil para eu dividir para amigos ou outros familiares, como por exemplo, as minhas irmãs, os meus sobrinhos, enfim, os meus primos, os meus tios, ou meus amigos, ou meus seguidores. Imagina eu dividir com vocês, hein? Uma herança. Agora vocês imaginem, qualquer pessoa do Brasil pode dispor de metade da sua herança. Qualquer pessoa do Brasil. Qualquer. Que no Brasil é assim. Existem os herdeiros legais. O que é legal? É algo que é imposto pela lei. Lei legal. Que são esses que eu falei. Pai, mãe, marido, esposa, filhos, vovó, pererê, parará, parará, parará. E aí, existem essas pessoas, herdeiros legais, e existem os herdeiros testamentários. Quem são os herdeiros testamentários? São aqueles que eu escrevo o testamento, dizendo que a metade da minha herança pode ser entregue para fulano de tal. Então, vamos supor que eu quero dar metade da minha herança para minha melhor amiga. E você pode, Juliana? Eu posso. Só que existem pessoas que elas são tão estranhas, que nem essa metade dessa herança para amigo ela tem. Que aí, no caso, terminou tudo, metade ficaria para o Estado, metade para os amigos, né? Não tem. Não acho vocês que é uma ou duas pessoas, são muitas. O Estado, ele fica com muita herança de muita gente. Quando a pessoa se vai, sabe o que sobra dela? Nada. Sabe o que sobra dela? Pó. Uma pessoa que não juntou tesouros no céu, a outra lá, a Adna, a concentração do apoio é tão grande que ela fica lendo e não perde o raciocínio. Às vezes eu perco, tipo agora. Mas eu faço leitura dinâmica. Então eu não leio, vou dar um exemplo para vocês, eu não leio risada, eu consigo passar, minha mente consegue passar por cima de risada, de emotion, eu consigo passar por cima de
palavras que vocês colocam como regra. Então, exemplo, tipo assim, a Vi respondeu um comentário da Luz e agora escreveu assim, eita glória. Então a minha mente, ela passa por cima desses comentários, porque é algo comum, é algo que meus olhos já estão acostumados a ver. Então, às vezes, eu até olho porque muitas vezes os comentários de vocês aqui ajudam eu a montar o devocional. Se eu vejo que vocês estão contando algumas experiências pessoais aqui, e são experiências de vocês, e só para compartilhar entre vocês, eu passo mesmo e continuo na minha concentração. Eu tenho um hiperfoco. O hiperfoco é o que eu estou escutando aqui e daqui. Entendeu? Mas muitas coisas que eu disse aqui, inclusive hoje, foram do comentário de vocês. Eu li aqui e trouxe para vocês algumas coisas, vocês perceberam. Entendeu? É muito legal, gente. Eu não sei como a mente de vocês funciona, a minha funciona, entendeu? Eu já percebi, a Carol disse que ela era assim e tal. Eu vi, eu tô atenta. É porque eu aprendi na leitura dinâmica, principalmente daqui, não ler pontuação. Daí fica mais fácil. Eu só leio a pontuação quando eu vou ler para vocês. A minha mente, ela consegue. Eu não leio todas as palavras na hora daqui. Eu leio as palavras-chave. Então, conectivos eu não leio. Ligações, com, sim. Vocês vão ligando. Ela escreveu assim, esqueço muito fácil. Eu li tudo. Se ela tivesse escrito assim, eu esqueço muito fácil disso. Eu não teria lido disso e nem o eu, entendeu? É um método de leitura que torna a leitura mais fácil, mas faz você entender tudo que tá escrito. É bem legal, gente. Eu não sei, gente. Minha mente funciona assim. Bora voltar? Onde que eu tava? Tá vendo? Eu perdi. A gente tava na herança. Então tem gente. Mas se alguém me chamar aqui, eu não escuto, tá? Esse é o problema. Bora voltar? Bora voltar? Tem gente que não tem ninguém. E só não tem ninguém quem não se dispôs a amar. O coração do outro tá na nossa mão. O seu coração agora tá na minha mão. O que eu vou fazer com ele? Eu vou destruir o seu coração para você sair destruída desse devocional? Ou eu vou pegar o seu coração e eu vou cuidar dele para você sair daqui cuidada desse devocional? O que eu vou fazer com o seu coração? Quando o outro está nos fornecendo a atenção dele, quando o outro está nos fornecendo a vida dele, e eu vou dar só um outro exemplo do que eu faço. Eu acabo olhando para mim, porque se eu ficar sempre olhando para os comentários, eu fico confusa. Todo mundo que entra, o Instagram avisa. E isso, às vezes, no início, me deixava um pouco confusa. Só que, como eu te falei, é um método de visão. Pode ser quem foi, entrou, não é? Na live? E aí, a minha mente, ela já ignora essas entradas. Justamente para eu não me desconcentrar em quem entra. É muito legal isso. Mas a gente tem noção que eu tô há quase 4 anos fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, a minha mente, ela fica programada para dar atenção ao que lê ou não. Mas eu vou falar, eu leio tudo que tá aqui. Tudo que é escrito eu leio. Absolutamente tudo. Se é um devocional que vocês estão interagindo mais, como hoje, eu consigo perceber. Se é um devocional que vocês estão interagindo menos, eu consigo perceber. Dá pra ver tudo daqui. É isso. Vamos voltar pro nosso foco? Eu tenho hiperfoco sim em algumas coisas. O coração do outro tá na minha mão quando ele tá diante de mim. O coração do seu parente tá na sua mão. O coração das pessoas que te cercam tá na sua mão. Ei, madrasta, padrasto, o coração do seu enteado tá na sua mão. O que você tem feito por esse coração? Ai, detesto. Filho do outro. Eita, gente. O filho do outro. Você sabia que o filho do outro pode ser seu herdeiro? Eu acho essa história sensacional. Já que a gente tá falando de herança. Sabe essa pessoa que você tanto desprezou? Você sabe qual é o meu desejo mais profundo? É que pessoas que desprezam pessoas recebam um galardão no final.
sabe? Pessoas que foram desprezadas por pessoas. Imagina uma madrasta muito ruim e o herdeiro dele ser justamente o enteado que tanto ele humilhou, tanto ela humilhou. Tem gente que quando tá com o coração do outro na sua mão, faz questão absoluta de pisar. Tem gente que quando vê o outro diante de você, faz questão de se sobrepor. Tem pessoas que só são felizes quando elas estão ali em posição de ataque. Deixa eu te explicar uma coisa. Uma pessoa que vive a sua vida numa posição de ataque, ela nunca vai ver a Deus. Uma pessoa reativa, uma pessoa sempre numa posição de ataque. Pedro, para ele ser o Pedro que saiu desbravando o evangelho e fundando a igreja de Cristo, ele precisou, antes disso, ele precisou se quebrar. Ele era altivo, ele era o homem da espada, ele era o homem que fazia, que acontecia. Quando Jesus foi, quando os soldados pegaram Jesus, ele sacou uma arma, ele cortou a orelha do soldado. Eu te defendo até a morte, Senhor. Jesus pega a orelha, dá uma balançadinha, coloca assim, segura a orelha e fala: seja curado, Pedro. Pelo amor de Deus, eu tenho um projeto. Você não pode impedir esse projeto. Pedro só caiu em si quando ele caiu. Pedro só viu quem ele era quando ele se deparou com seus medos, com seus fracassos. Quando ele sai da zona de conforto dele. Pedro só muda quando ele é exposto. Muitas vezes a gente vai precisar ser exposto dentro de nós para nós sermos curados, sarados. A gente não pode viver uma vida ou no ataque ou na defesa. Eu e você precisamos ter um método de vida. E esse método de vida é o fluir. O fluir. O Espírito Santo, ele te chama. O Espírito Santo me chama para viver um fluir do Espírito. Nem no ataque, nem na defesa. Enquanto as pessoas estão se expondo, se julgando, eu e você precisamos estar em outro lugar. Há um convite vindo da parte de Deus para você olhar o outro e ver que o que ele faz com você é porque ele tem isso dentro dele. Quando as pessoas te veem, quando as pessoas estão perto de você, o que você deixa na mão delas? O que você coloca ali? Quando as pessoas estão pertinho, qual o impacto que você causa na vida das pessoas? Quando as pessoas estão colado, qual é o impacto? A Anne escreveu algo muito interessante. Ela disse assim, às vezes eu até ficava calada, mas as minhas expressões faciais, isso é coisa de menina, isso é coisa de criança, é coisa de menina birrenta, é coisa de menininha, é coisa de bebê, fazer birra, levantar biquinho porque tá desagradável. Vocês acham que na cruz não estava desagradável? Estava tão desagradável que o próprio Cristo pediu para passar dele aquele cálice. Mas ele sabia que ele precisava beber o cálice, porque o cálice era o cálice da nova aliança. E não tem como Jesus beber o cálice da nova aliança. Não tem como você beber o cálice da nova aliança. Não tem como a gente estar ceando hoje se Cristo não tivesse morrido na cruz. Ele sabia. Ele sabia. O problema é que a gente vive a nossa vida sem saber. Concorda? A gente acha que é só a nossa vontade. Pessoas no trabalho. Deixa eu falar para vocês. Pessoas no trabalho, geralmente, né? Quando você não trabalha com pessoas muito cheias do Espírito Santo, é muito pesado.
Seja você o impacto que as pessoas precisam para ser diferente. Uma pessoa cheia do Espírito, ela impacta qualquer ambiente. Existe trevas e o luz não combina com trevas. Então, quando a luz chega, a treva tem que sair dentro dela. Quando a luz chega, a treva sai. Nem que seja perto de você. Quando Davi chegava perto de Saul, a treva saía. As trevas saíam. Deus te faz um convite nessa manhã. É um convite para você ir para uma dimensão chamada quarta dimensão, em que você não vai estar aqui olhando para as coisas, mas você vai estar sempre no trono de Deus. Você vai estar sempre olhando com a ótica de Deus. E o que eu preciso para conseguir fazer isso? A palavra. A palavra vai trazer cura para sua alma. A palavra vai trazer cura para o teu espírito. A palavra vai trazer cura para as tuas emoções. E uma pessoa curada cura todo mundo que está por perto. Eu quero que as tuas reações impactem as pessoas de tal forma que elas vão necessitar ser humildes. A soberba ela é aprendida, ela é passada de geração em geração como um legado, como uma herança. Falamos um pouquinho de herança física agora, sobre herança comportamental e heranças espirituais. A soberba é passada, mas deixa eu te explicar, a humildade também. Todos nós somos pó, todos nós somos, lixo. Como aprendemos virtudes? Como que aprendemos princípios? Com heranças passadas, não é? Deixa eu te falar, você e eu precisamos ir para boa parte da herança, aquela que a gente desfruta da presença. Qual é a herança que você quer herdar dos seus pais? Eu quero uma casa, um carro. Eles têm ali uma casa de campo que eu já vou combinar com a Poli. Deixa eu te falar, mais do que você herdar isso dos teus pais, você sabe o que você precisa herdar? Você precisa aprender a herdar a vida eterna. E o texto de hoje, ele terminou dizendo assim: Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, ele concede a tua graça. Quem quer viver a graça de Deus? Quem quer viver o favor de Deus? Quem quer viver a plenitude de Deus? Quem quer viver o Shekinah? Quem quer? Todo mundo quer, mas existe um ponto que você precisa ir, e esse ponto se chama humildade. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser pessoas humildes. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Senhor, que o nosso coração seja um coração disposto a amar, que o nosso coração seja um coração disposto a ver o mundo sobre a ótica de Deus. Jesus, coloca a tua visão em nós. Jesus, coloca as tuas expectativas sobre o outro em nós. Espírito Santo, nos revela o caminho da verdade e nos leva rumo à nossa salvação. Quando o coração do outro estiver na nossa mão, Senhor, em nome de Jesus, nos ensine a amar esse coração, independente dele, porque o Senhor se importa com as pessoas e é por isso que nós vamos nos importar com elas também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muitas vezes o outro te trata mal, porque é só isso que ele aprendeu, é só isso que ele sabe fazer, é só isso que ele entende. As pessoas às vezes não te tratam mal porque querem, as pessoas te tratam mal porque elas aprenderam assim. Quando você for destratado em um lugar, olhe para a pessoa como Jesus amou. Às vezes ela só está tendo um dia ruim. Quando o outro e esse outro na sua casa te destratar, você pode colocar no seu coração que talvez seja a forma que você esteja entregando a essa pessoa o que tem dentro de você. Eu vejo que muitos casais, eles se desfazem justamente porque um é reativo à ação do outro. E eles não sabem que às vezes o outro só não sabe amar.
E quando você entrega amor, mesmo que o outro não consiga entender, vai chegar uma hora que ele vai conseguir. Não vai ter como. Não vai ter como. Sabe por quê? Porque o amor, ele é irresistível. 1 Coríntios 13 diz que tem 3. E esses 3 são os mais fortes, que é o amor, a fé e a esperança. Ainda que perca a esperança e a fé, o amor, ele não acaba. Sabe por quê? Porque o amor, ele é irresistível. Não tem como resistir ao amor. O problema é que muitas vezes nós não estamos dispostos a amar. Sabe por quê? Porque não conhecemos Jesus. Nós só estaremos dispostos a amar quando a gente conhece Jesus. E quando a gente conhece Jesus, a gente entende que ele é irresistível. E a gente percebe que o amor é irresistível. O dia que você entender que o amor é irresistível e você amar as pessoas, você vai ser retribuído por esse amor. O problema é que você quer receber amor, não é? Você tem que entregar. Porque quando Cristo estava na cruz, vocês acham que ele ganhou o amor? Ele não ganhou o amor, ele entregou o amor. 1 Coríntios 13. E aí o que aconteceu? Quando ele entregou o amor, ele recebeu do mundo o amor de todos. Porque nós que somos cristãos, entendeu? Ele recebe hoje o nosso amor. Ele recebe a oportunidade de entregar a todos salvação. Entendeu? Ele está com a chave do reino na mão dele. Ele está com o nosso coração na mão dele. E o que ele faz com o nosso coração? Ele nos ama. Jesus, ele está com o nosso coração aqui na palma da mão dele. Ele está com a chave. A chave foi retirada da mão do demônio e colocou na mão dele. E olha na mão de quem está o coração da humanidade. Ele é rei, ele reina. Ele é um rei adequado. Ele é um rei apropriado. Sabe por quê? Porque ele é um rei que amou. Então, quando as pessoas me falam, o amor acabou. Quando as pessoas me falam, não deu certo. Sabe o que eu penso? Gente, onde está o coração dessas pessoas? Porque o amor, ele é irresistível. E por ele ser irresistível, ele não acaba. Não tem como acabar o amor. Você tem como afastar da pessoa porque você endureceu o seu coração. Mas enquanto você não endurecer o seu coração e não for uma pessoa altiva, não tem como. Sabe por quê? Porque o amor, ele é irresistível. E antes de ser amado, o amor ama, ele entrega. Só depois ele recebe. O amor nunca recebe antes. O amor, ele sempre entrega. Depois, o amor recebe. Dependendo, a gente vai passar muito tempo para receber. Primeiro a entrega vai ter que ser muita. E depois você recebe o amor. Mas o amor, final de tudo isso, ele é irresistível. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45. Levanta, que eu vou estar aqui para a gente continuar esse devocional com fé em Deus. Ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Cristo. E é por causa de Jesus que nós estamos aqui todos os dias. Um beijo. Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.